Eu trago para você o que está em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Diz assim: Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O crime não compensa. A vida no crime é curta. Eu, certa vez, ouvi essa frase de uma própria pessoa envolvida em algumas atividades ilícitas anos atrás. Ainda que alguém veja alguma vantagem no crime, o preço cobrado para quem se aventura por esse caminho, ele é muito alto. O custo é perda da liberdade, quando não, da vida. Veja, por exemplo, anos atrás, o que aconteceu na cidade de Criciúma. Você deve lembrar. Bandidos assaltaram um banco e levaram cerca de 80 milhões de reais. Fugiram depressa. Ninguém havia conseguido detê-los. Para eles, naquele momento, parecia que tudo havia ocorrido com muito sucesso. Entretanto, nada permanece oculto para sempre. Não existe um crime perfeito. Eles haviam escapado, mas haviam deixado impressões digitais, amostras de sangue e também DNA em vários lugares. Pouco a pouco, a polícia foi perseguindo as pistas, foi fechando o cerco. Vários suspeitos, agora já espalhados por todo o país, foram sendo identificados e foram sendo presos. O crime, de fato, não compensa. Além deste roubo ter sido algo terrível, as consequências quase que imediatas desse crime estavam na contramão do que certamente a quadrilha imaginava, esperava a partir de tudo isso. Os ladrões queriam certamente usufruir do fruto deste trabalho sujo. Entretanto, acabaram justamente atrás das grades, não podendo usufruir. Em nossa vida espiritual, é a mesma coisa. O pecado também não compensa. Qual é a vantagem em desobedecer à lei de Deus? Lei que foi criada para o nosso próprio bem, para a nossa proteção. Prazeres ilícitos, eles são escravizantes, deixam um gosto amargo de culpa, de condenação. Sabe, muitas vezes a gente vai aceitando as propostas do inimigo de Deus sem perceber que estamos caindo em uma teia terrível. O preço de aderirmos ao mal, um mal disfarçado de prazer, é justamente a frustração, a insatisfação, o vício, o aprisionamento. E se não houver um arrependimento genuíno, nós podemos também acabar recebendo a morte eterna. A prática do pecado sempre levará a pessoa para mais longe do que está disposta a ir. Vai aprisioná-la por mais tempo do que estaria disposta a sofrer. Vai sempre cobrar um preço mais caro do que estaríamos dispostos a pagar. Ainda que a propaganda seja poderosa, seja atraente, não passa de uma armadilha. Tudo o que o inimigo de Deus oferece sempre se revelará numa terrível desvantagem. Veja, pecado é prejuízo. Pecado não compensa. Pecado é uma grande ilusão. Se você for pego nessa armadilha, clame pelo poder de Deus. Saia enquanto há tempo. Busque apoio de pessoas experientes, de pessoas confiáveis. O caminho pode até não ser fácil, mas Cristo já providenciou a sua e a minha vitória. 1 João 3, versículo 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E Isaías, capítulo 59, versículo 2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Que possamos nos afastar do mal, fugir das tentações. E como a Bíblia diz, quando a gente resiste ao diabo, ele também vai fugir de nós. Que Deus tenha misericórdia da gente e que Deus possa restaurar o nosso coração.
Para mim, Esael Fernando, foi um prazer ter estado mais uma vez com você em mais um Bom Dia Novo Tempo. A gente deve se reencontrar amanhã, a partir das 8, se Deus assim permitir. Um grande abraço, fique na paz e até a terça-feira em mais um Bom Dia Novo Tempo. Até lá!